Olá, minha gente, boa tarde. Pois é, novidade? Não, nenhuma. Todos vocês acompanharam o desenrolar da votação por conta da prisão em segunda instância. Foi uma votação bastante complicada porque mexeu com a nossa expectativa. Embora a grande maioria de nós já sabíamos o que iria acontecer, nós não tínhamos ilusões com relação a imaginar que Gilmar Mendes pudesse vir a gente, ou que Dias Toffoli pudesse vir a ser homem. Não. A questão estava bem definida, bem delimitada. Até porque uma Suprema Corte que foi composta por 4 indivíduos da parte da Dilma Rousseff, mais 3 indivíduos da parte do Lula, fora os outros, um do Sarney, um do Collor, mais o Fernando Henrique, nomeando alguns, como o próprio Gilmar Mendes. Então nós percebíamos que, de fato, esse desenho da Suprema Corte, ele não poderia dar coisa diferente. Aquilo nos mostra que realmente faliu o desenho democrático que tínhamos. A democracia, ela não poderia ter jamais um desenho tão frágil, composto por pessoas torpes, como as pessoas que compuseram essa orquestra toda. Se você analisar a figura de Sarney, é um estereótipo do que não presta com a mistura do Deus me livre. O Fernando Henrique, que fica muito clara a figura de linguagem usada por Rui Barbosa quando ele disse que não devemos confiar em cabelos brancos porque até os canalhas envelhecem. Então nos mostra que não somente os cabelos brancos, mas a sabedoria adquirida em escolas também, se não estiver amparada nos cânones sagrados, se não estiver amparado em Deus, se não estiver amparado na verdade, porque diz a palavra em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, de nada vai adiantar. Não adianta o acúmulo de livros, comer livros. Então Fernando Henrique já prometia ser quem ele é. Até porque é um homem que, com 90 anos, quase 80 e alguma coisa, ainda defende a maconha. Quer dizer, ele realmente não cresceu absolutamente nada. Se não me engano, o Roberto Campos havia dito já lá atrás que um homem aos 18 anos que não tivesse sido comunista não teria coração. Ou seja, que faz parte da juventude ter ideias, anseios diferenciados. Faz parte de quando você é jovem, você querer coisas que você imagina que sejam boas e depois, à medida que você vai amadurecendo, você vai percebendo que aquilo tudo que você ansiava eram apenas falácias, eram apenas coisas do momento, eram coisas que não vão te levar a lugar nenhum, nunca te deram camisa e nunca vão te dar. Agora, uma pessoa como Fernando Henrique, que tendo estudado na Sorbonne e, se não me engano, no Chile, quer dizer, ele teve uma boa, digamos, uma boa escola, ele teve digamos, um bom trajeto no meio intelectual. Mas ele nos mostra que não serve para nada, porque começa que ele não sabendo usar, não adianta você dar uma boa ferramenta para quem não sabe usar.
você dá um bom martelo elétrico para o indivíduo e ele vai quebrar, porque ele vai usar literalmente como martelo. E quer dizer, ele não sabe o manuseio da ferramenta, daquilo que ele tem em mãos. O Collor de Mello, bom, o Collor de Mello é aquela figura que a gente já sabe, ele caiu por conta de um Fiat Elba. E depois de tendo caído por um Fiat Elba, aliás, voltando ainda ao Fernando Henrique, além disso, ele deixa instrumentalizado o sistema de tribunal eleitoral com as urnas eletrônicas. Muito bem. Depois disso, nós vimos o Collor de Mello, que caiu com uma Fiat Elba. Então ele mostra que realmente o valor dele sempre foi muito pequeno. O valor dele não ia além das aparências. Ele era aquele jovem, e era jovem, relativamente jovem, quando ele assumiu a presidência. Se não me engano, ele foi o presidente mais jovem que nós tivemos no Brasil. Ele, ao assumir a presidência, ele desfilava, mostrando seu físico, seu porte atlético e aquela coisa toda. Então, a gente percebe que ele era uma figura oca. Sempre foi uma figura oca. Sempre foi uma figura totalmente inexpressiva. Uma figura que, se algum mérito teve, era de aparência, ou seja, a famosa parede caiada. E nós percebemos, por exemplo, uma das escolhas dele, né, o Marco Aurélio Mello, seu primo, quer dizer, um compadrio fantástico, um compadrio que todo mundo sabe que foi elementar e que ele tentou fazer aquilo já deixando pavimentado, embora talvez ele nem soubesse exatamente o que é que ele estava plantando. Ele era um cara que realmente ele era muito oco, mas mesmo assim então ele não tinha a capacidade de ver longe, tanto que é pego com Fiat Elba e ainda acontece aquela tragédia com o Paulo César Faria, que matam o tesoureiro dele, ou seja, era uma coisinha assim, um escândalo bastante violento no qual ele estava envolvido, ele, Paulo César Faria e inúmeros outros. Então ele deixa instrumentalizado com Marco Aurélio Mello e nós vemos quem é Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello representa um albergue de velhos inteiro. O Marco Aurélio Mello e a velharada de um albergue, de um asilo, é a mesma coisa. Não tenho nada contra velho, também sou velho. O único detalhe é que o velho, quando ele está senil, ele já não deveria mais estar tentando fazer algo, porque ele realmente não está mais com competência para tal. E o Marco Aurélio deixa muito claro isso. Ele tem uma plumagem que ele gosta de ostentar. Quando ele aparece em algum lugar, ele abre as plumas como o pavão e fica mostrando de um lado para o outro quão bela plumagem tem aquele pavão. Bom, verdadeiramente aquela toga é muito bonita. A toga com certeza é Prada, né? Porque o diabo veste Prada, e caríssima, muito bem desenhada, muito bem montada por finos alfaiates de mão cheia, mas não passa de parede caiada.
Aliás, Marco Aurélio deverá ser enterrado com a sua toga, para que essa toga não fique sujando o mundo por mais tempo. Porque uma toga usada por Marco Aurélio, eu creio que não deve entrar nem mesmo no museu. Marco Aurélio é a expressão do que não presta. Depois disso, nós tivemos ali, depois disso, não, nós tivemos até nesse entremeio ali o Itamar, que acaba passando sem muita expressão, e nós vamos ter também o Lula da Silva, que vem com aquela sede de vagabundo que nunca teve absolutamente nada, e já diz o ditado que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E o Lula deixa muito claro isso. O Lula mostra que de fato isso é verdadeiro. Ele entra com aquela sede ao pote e faz com que esse pote seja, digamos, pequeno demais para dois. Ele, por um lado, ele tenta roubar, como muitos dizem, para o partido, para uma grande causa. É verdade, por um lado, na minha opinião. Inclusive aí eu estou contradizendo até o que o Olavo diz, que o Olavo fala exatamente isso, que o Lula roubou não para comer o pato numerado no Ritz Hotel. Mas eu diria que sim, Lula roubou demasiadamente para ter amantes, para comer patos numerados, para beber bebidas finas, caríssimas, para fumar seus charutos cubanos. Enfim, ele roubou para isso. Agora, por um outro lado, é claro que a sanha de poder ali, não é que ali chegou para ficar, não, ali não chegou para ficar. Acontece que ele fez uma aliança com o diabo. E essa aliança feita exigia dele determinados compromissos. Por exemplo, aquela mesada a Cuba, a mesada à Venezuela, aquela distribuição desenfreada de recursos para países africanos, cubano, venezuelano e etc. Por conta de cada mesada dessa, como todo mundo sabia que Lula da Silva é um cara que não pode ver dinheiro, então davam a ele um determinado percentual daquilo tudo. Claro, 1% de zero continua sendo zero. Agora, pega 1% de 1 milhão, já começa a representar qualquer coisa. E o Lula da Silva pegava exatamente esses 1% disso, 1% daquilo, 1% daquilo outro, além do fato de que ele passa a ser uma figura, digamos, uma figura bem-vinda no meio da malandragem. Porque todo mundo sabia que se precisasse de uma determinada importância, bastava estalar os dedos, lá estava o serviçal, a pedeuta, com a importância necessária. Ou seja, é lógico que daí eles teriam que tirar uma parte daquela importância para destinar ao apedeuta. Mas não tem problema, porque afinal de contas, eu dar uma comissão para você de um dinheiro que não é meu, não me custa. Não, tirar 10% de algo que você está me dando para te devolver, puxa vida, é você que está me dando, é você que abriu a porta da casa da moeda para mim, então te dá 1%, 10%, 20%, 5%, não me faz diferença nenhuma. Então, o apedeuta é isso.
A Dilma Rousseff já é uma figura um pouquinho mais interessante, porque a Dilma Rousseff ela se esconde por trás de uma ignorância que todo mundo ridiculariza, e até eu ridicularizo, mas ela sim tem um outro verniz. Ela tem um verniz mais parecido com o verniz do Zé Dirceu. Ela e Zé Dirceu são, de fato, digamos, oficiais daquele serviço. São, digamos, verdadeiros soldados da envergadura dos comandantes comunistas, socialistas. Então Dilma Rousseff, ao assumir, primeiro ela assume como poste no Apedeuta, mas ela tem uma espécie de uma coisa com ela que não admite que ela seja o poste. Então ela começa a se debater para se libertar daquilo. E ela sim, ao contrário de Lula da Silva, me parece que não rouba para ter amantes e para enriquecer. Essa sim rouba por uma causa. Essa sim quer implantar definitivamente a grande e famosa Pátria Grande. E ela quer entrar para a história como a revolucionária. Ao contrário do Apedeuta, que ele não quer nem entrar na história, ele quer morrer ali amparado num barril de pinga, para ele tá louco de bom. Ele quer continuar bebendo pinga até se afogar. Se ele cair num barril de pinga, ele morre feliz. Já Dilma Rousseff não. Ela quer, sim, entrar para a história como a revolucionária. A mulher que realmente teria implantado tudo aquilo no que ela de fato acredita. Ela sim acredita. O Lula da Silva não acredita naquilo tudo que ele quer dizer que acredita. Ele acredita naquilo tudo porque ele está circulando nos grandes salões, ele está sendo aplaudido pela caterva doentia. Então, para ele, tudo bem, ele precisa daquilo, ela já não. Ela já tem um outro perfil. O perfil dela é bem diferente. O perfil dela é, sim, de um comandante da estirpe de um nazista, uma pessoa assim bem perigosa de fato, uma pessoa que não mede consequências. E ela tenta se libertar das garras do Apedeuta e fazer o trabalho que ela julgava que deveria ter sido feito desde o início. Quando ela faz isso, é que ela desperta no povo, e eu digo no povo, não no povo comum, no povo gado, mas ela desperta numa camada da sociedade que estava meio entre a letargia do sono e a euforia do ganhar um certo dinheiro, porque o país, digamos assim, não podia ser comunista porque estava aberto para o comércio. Não entendiam os idiotas que, para se passar para o comunismo, era necessário manter esse meio de campo, fazer essa bola rolar no meio de campo. E era exatamente o que deveria ter sido feito. Mas quando a Dilma começa a querer implantar à força e desmesuradamente, então ela chama a atenção de muitos que estavam naquele, aspas, sono letárgico, e ali começa a reviravolta. A ponto de o próprio povo dela, porque muita gente julga que o povo foi lá e derrubou o Collor. Não foi o povo. Foram os interesses que ele não satisfez. Os interesses de uma determinada classe que ele tentou lutar contra. E daí, claro, eles olharam para ele e disseram, você não serve mais, tiraram ele. Usaram, sim, movimentos de rua
inclusive encabeçado por um certo Zé Banana, que na época era um bostinha de um jovenzinho, o tal de Lindbergh Faria, cara pintada, e derrubaram o Collor. A mesma coisa aconteceu com a Dilma. Ela feriu interesses dos próprios amigos dela, porque aquela agenda era para ser implantada paulatinamente, de forma que você vai, porque é como você colocar a rã na panela, o caranguejo na panela para ir cozinhando. Você coloca o caranguejo e vai aquecendo a água, vai aquecendo a água. Quando ele percebe, ele já está sendo cozido. Aí ele entra em desespero, mas a água já está fervendo, quer dizer, não tem mais jeito. Então era para ser feito dessa forma, mas a Dilma tentou apressar algumas coisas e ela, sim, botou a perder o projeto que estava, digamos, sendo muito bem implantado desde Fernando Henrique Cardoso especialmente, não estou dizendo que foi só ele, mas desde Fernando Henrique Cardoso especialmente, porque tinha que ser implantado daquela forma, com muita calma, com muita cautela, porque é um país de proporções continentais, consequentemente não tem um exército banana, não tem umas forças armadas banana, tem gente de muita competência. Então, para não chamar a atenção dos competentes, teria que fazer de forma bem paulatina, bem tranquila, com muita atenção, com muito carinho. Mas a Dilma botou o pé pela mão, foi tirada e ali sobe o Temer. Bom, minha gente, o que esperar de uma mulher como Dilma Rousseff, como Lula da Silva, um homem como Lula da Silva, um homem como Fernando Henrique, um homem como Collor de Mello, um homem como Michel Temer, que acaba nomeando para o STF o Alexandre de Moraes. Quer dizer, nós temos por certo que boa coisa disso não sairia. Observem com quem tiravam fotos para suas campanhas, a quem eles elogiavam nas campanhas. Eduardo Paes foi elogiado pelo Lula como sendo a salvação para o Rio de Janeiro. Rosinha Garotinho, Eduardo Paes, traficante do morro lá no Rio de Janeiro, tirava foto junto com Lula, com Dilma, etc. O Verdevaldo é amigo da Patota. Patota, de forma geral, é claro que ele é mais psolista, né? Apesar de que falar em PSOL, PT, etc., não há diferença, porque a esquerda, ela é digamos assim, ela é farinha do mesmo saco. Ela só tem uma coloração diferente para que eles possam alternar-se no poder e fazer de conta que existe um sistema eleitoral à altura. Não vai existir nunca. O sistema eleitoral está sendo fraudado faz muito tempo. Ainda esses dias eu vi alguém falando, mas o Bolsonaro ganhou com as urnas assim, portanto as urnas não são fraudadas. Nós não podemos ignorar que as urnas são fraudadas e para que não fique dúvida, algumas pessoas que são desafetas ao establishment têm que ser eleitas justamente para dar credibilidade àquelas urnas. Então, algumas pessoas são, digamos, sorteadas, nós vamos deixar ganhar este e este. E o resto, daí nós fazemos o jogo. Então, é mais ou menos isso. É a forma como tem que funcionar. Se você ganhar todas, ou, por exemplo, se você ganhar com 90% dos votos, fica tão evidente que aí todo mundo cai de pau em cima. Então também tem que ser dentro de um limite. Por exemplo,
A Dilma ganhou do Aécio, se não me engano, numa campanha. Foi assim num pau bravo, né? Tipo, deu 50% de votos para ela contra 49% de votos para ele. Não deu coisa nenhuma. Assim como o Haddad com o Bolsonaro. O Haddad ganhou, disputaram a eleição pau a pau, Haddad e Bolsonaro. Não foi, gente. Não foi. Era urna fraudada. Existiam votos que eram dados ao Bolsonaro, mas que era computado direto para o Haddad. Isso é ponto pacífico, foi comprovado isso. Só que tem um detalhe, comprovado com um Tribunal Superior Eleitoral nas mãos de uma Rosa Weber, você queria que desse o quê? Quer dizer, não adianta. Um Tribunal Superior Eleitoral que vem sendo comandado por homens como Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e tantos outros, e Alexandre de Moraes e tal, vocês queriam que dessem o quê? Ah, não, a urna é maravilhosa. Tá, vai lá e compra um carro desse cara, você que acredita na urna. Vai lá e compra um carro dessa turma, vai. Para de ser besta, rapaz. Para de ser idiota. Para de dormir com o inimigo e achar que ele é bonitinho. Esse é o ponto. Então, como nós vimos, nós não podíamos esperar muita coisa disso. Qual é o resultado? O resultado, na minha opinião, é que os militares vão ter muito mais trabalho para a recondução de tudo, uma vez que entornou o caldo. O caminho que eles vão tomar, eu não sei. Que eles vão tomar atitudes, não tenho dúvida. Talvez até já estejam, quer dizer, talvez não, já estão tomando. Eu só não sei qual é, mas já estão tomando. Então, nós temos que ter certeza de que dias ruins virão. E nós temos que ter certeza disso porque nós vamos passar por muitas dificuldades. É o momento, por exemplo, de que a esquerda bota as mangas de fora e muito provavelmente virão à cata de seus daqueles que são seus desafetos. Então, nós podemos ter certeza de que muitas coisas vão acontecer de ruim para a nossa nação, havendo possibilidade, inclusive, da tentativa de chegarem lá e tomarem o poder na mão grande, entrarem lá e, não, vem cá, sai daí, Bolsonaro, enfim, como estão fazendo nos Estados Unidos, estão tentando impeachment o Trump. É interessante porque é o impeachment que está correndo em segredo de justiça. Nem ele sabe do que ele está sendo acusado. Então, é um impeachment sem precedentes. E é o que vai provavelmente acontecer aqui no Brasil. Eles vão tentar impeachment o Bolsonaro em segredo de justiça. A própria Gleisi Hoffmann prometeu que haveria uma violência internacional. Ela estava em viagem ao Chile e ela disse que vou viajar ao Chile para encontrar a Bachelet, Bachelet que recebeu dinheiro do BNDES, né? E que ela prometia para o Brasil uma violência internacional. E vejam só que como que nós podemos achar que vai se resolver de outra forma, uma vez que com esse STF, esse Tribunal Superior Eleitoral, a mulher fala em violência internacional e fica por isso mesmo. Então nós podemos ver que o buraco é mais embaixo mesmo. Quando o general Heleno falou que o AI-5 deveria, caso viesse a necessidade de ser implementado, essa é a forma que eu leio, ele deveria ser muito estudado, mas era tipo para dizer, olha, caso tenhamos que implementar, nós vamos ter que estudar muito antes de implementar isso. Então, agora a Gleisi vai lá e fala que vai acontecer isso, está tudo bem.
Um certo bosta vai lá e diz que aquilo que está acontecendo no Chile e tal, que vai acontecer aqui no Brasil também. O Diosdado Cabello disse que aquilo é apenas uma brisita, ou seja, é uma brisa, né? Não é nada mais do que isso, que aqui no Brasil, quer dizer, ele quis dizer, ele deixou entender, ele deixou na entrelinha que nós veremos coisas muito piores aqui no Brasil. Pois então, minha gente, esse é o mote. Vamos em frente, que atrás vem gente. Este foi mais um programa 8 ou 80 da nossa conversa ao pé do rádio. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, aço, selva. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Amém.